Olá a todos! O meu grupo vai abordar o tema Farmacologia dos antimicrobianos, da disciplina de Farmacologia e que é ministrada pelo professor Marinaldo Pacífico. Os discentes que integram o grupo são Aline Santos Cordovil, Laura Beatriz Queiroz do Nascimento, Larissa Brito, Matheus Pedrosa, Samuel Marins, Marilene Pereira e eu, Raiciele Abreu da Silva. Dando início à nossa apresentação, eu vou abordar os temas de introdução, conceito, histórico, epidemiologia e propriedades ideais dos antimicrobianos. Introdução. Por que é tão importante aprender sobre os antimicrobianos? Eles são essenciais para uma escolha terapêutica adequada. Por exemplo, o enfermeiro está cuidando de um paciente com tuberculose, mas ele percebe que foi prescrita uma medicação para o tratamento de pneumonia para aquele paciente. São doenças com características relativamente parecidas, mas que possuem o tratamento medicamentoso diferente. E possuem também características diferentes. Por exemplo, a pneumonia ela é uma inflamação no pulmão. A tuberculose também, mas quando está em um quadro um pouco mais avançado, ela acaba migrando para outros órgãos do corpo. E por isso é importante saber as propriedades dos antimicrobianos, para que servem, para fazer um tratamento adequado. Quais são os problemas relacionados à qualidade do uso clínico dos antimicrobianos? Mais de 50% das prescrições são feitas de forma inadequada, como eu acabei de citar, do caso de tuberculose e pneumonia. O uso excessivo ou má conduta do paciente acaba elevando a resistência microbiana. Isso porque a bactéria ela começa a criar mecanismos de ação contra as medicações. Eleva os custos porque aquela medicação ela não vai mais fazer efeito contra aquela bactéria, então o paciente ele precisa comprar medicações novas. E esse uso excessivo e essa má conduta pode também elevar os níveis de mortalidade do paciente. Conceito: antimicrobianos, substância natural ou química com ação inibitória contra bactérias. Quando se diz que o antimicrobiano é natural, quer dizer que uma determinada classe de micro-organismos vai produzir substâncias que irão atuar na inibição de outros micro-organismos, que é o caso dos antibióticos. Dentro da classe dos antibióticos, tem a penicilina. A penicilina ela atua na inibição da síntese da parede celular de alguns micro-organismos. E quando se diz que o antimicrobiano é químico, quer dizer que é um produto sintético feito em laboratório. Atua na inibição de micro-organismos, de vírus e células neoplásicas, que é o caso dos quimioterápicos. Histórico. No ano 500 a.C., era utilizado pão mofado para o tratamento de feridas. Essa era uma prática muito utilizada no Egito. O pão, quando mofa, produz um micro-organismo chamado de penicilina. E a partir desse micro-organismo é que deriva a penicilina. De alguma forma, os egípcios notaram que essa substância ela tinha efeito terapêutico para o tratamento de feridas. No ano de 1500, o mercúrio era utilizado para o tratamento de sífilis. Nessa época, o mercúrio era muito usado para doenças de pele. E como um dos principais sintomas da sífilis é o surgimento de feridas na pele, essas pessoas começaram a inalar o gás de mercúrio para tratar essa doença. Só que os efeitos colaterais do uso do gás mercúrio era pior do que a cura da sífilis. No ano de 1900, foi descoberta uma medicação chamada de Salvarsan. Quem descobriu essa medicação foi Paul Ehrlich. Era um composto contendo arsênio para tratar a sífilis. Foi uma medicação muito eficiente, mas que em alguns meses depois surgiram pessoas tendo efeitos adversos. E o criador dessa medicação disse que esses efeitos adversos poderiam ser do uso incorreto dessa medicação. No ano de 1928,
O Alexander Fleming, ele fez experimentos, com a substância com ação inibitória contra Staphylococcus aureus, produzida pelo fungo, no caso é a penicilina. E em 1929, ele publica essa descoberta. Epidemiologia. Aqui nós trouxemos 2 quadros comparativos do estado de São Paulo, do início ao fim do século XX. No primeiro quadro, a gente percebe que existiam muitas mortes por doenças bacterianas, como no caso da diarreia e enterite, cerca de 1.005 mortes, seguida de bronquite aguda, broncopneumonia, que é a pneumonia, moléstias orgânicas do coração, tuberculose pulmonar, debilidade congênita, meningite 121 casos, Sabemos que a meningite é a bactéria. Quando ela consegue atravessar as meninges, ela traz danos neurológicos muito severos. E já aqui no segundo quadro do ano de 2000, a gente percebe que já não existe mais tantas mortes por causa de doenças bacterianas, já surgiram novas doenças, como infarto agudo do miocárdio, 6.304 mortes, agressão por disparo de arma de fogo ou não especificado, cerca de 3.627, pneumonia por micro-organismos não especificado, cerca de 3.195. A pneumonia ainda é muito vista porque ela comete principalmente pessoas que já se encontram debilitadas no leito hospitalar. Então, ao comparar esses 2 quadros, a gente percebe que as mortes por doenças bacterianas diminuíram muito ao longo desse século. Isso porque foi descobertas medicações antimicrobianas e também associadas a vacinas. Propriedades ideais dos antibióticos. A primeira é ação bactericida, ou seja, causar a lise daquela bactéria. Espectro mais específico possível. É importante porque resulta em um tratamento mais eficiente, porque com essa especificidade impede que a bactéria ela gere mecanismos de resistência. Menor MIC. MIC quer dizer concentração inibitória mínima. É muito essencial que os antimicrobianos tenham essa função, porque evita efeitos colaterais no organismo, como por exemplo os quimioterápicos. Eles atuam fazendo a lise principalmente de células neoplásicas, mas em determinadas situações podem fazer a lise de células saudáveis do organismo, o que traz danos severos. Menor toxicidade, que está relacionada ao MIC. Maior nível no local da infecção, ou seja, atuando principalmente nos locais desejados. Melhor comodidade posológica, que seja adepta ao paciente. E compatível com o estado clínico do paciente, ou seja, mais barato, que tenha o custo-benefício melhor à situação que o paciente se encontra. Classificação dos antimicrobianos segundo a sua ação. Eles podem ser bactericidas ou bacteriostáticos. Bactericidas porque eles causam a lise da bactéria, causam sua morte de forma irreversível. E dentro dos seus exemplos estão os beta-lactâmicos, os aminoglicosídeos, os glicopeptídeos e as quinolonas. E bacteriostáticos são aqueles que promovem a inibição da proliferação das bactérias, mas esse quadro ele pode ser revertido, uma vez que a droga for retirada. E dentro dos seus exemplos estão os macrolídeos, a linezolida e os lincosaminas. Eles também podem ser classificados de acordo com seu mecanismo de ação, que é inibindo principalmente 4 alvos, como a parede celular, a membrana citoplasmática, a síntese de proteína, a replicação do DNA e as vias metabólicas. Olá, meu nome é Laura Beatriz Queiroz do Nascimento e faço parte do grupo que tem como tema Farmacologia dos Antimicrobianos. Os mecanismos de ação de antibióticos são 5. São 5 principais. Os que inibem a síntese de parede celular. É o primeiro, que é o que acontece com a penicilina
e cefalosporina, bacitracina e vancomicina. Primeiro, que na parede celular, principalmente nas bactérias gram-positivas e gram-negativas, que dependem da parede celular e destruição dessa parede celular. A destruição da parede dessa celular leva a bactéria também à sua destruição. Porque é a parede celular que vai limitar a passagem de hidroelétricos no meio intra e extracelular. Ou seja, a parede celular, a bactéria perde a capacidade de controlar essa passagem e ela sofrerá desequilíbrios. E a segunda inibição é a inibição de síntese de proteínas. A bactéria produziu um RNA mensageiro e esse RNA traduziu em uma proteína que vai ter uma função dentro ou fora da célula. Porém, alguns antibióticos como cloranfenicol, eritromicina, tetraciclina, streptomicina, são eles que inibem a síntese dessas. E a terceira inibição é a inibição de replicação de transcrição através de síntese de ácidos nucleicos. Ou ele vai inibir a transcrição, que é a síntese do RNA mensageiro, ou ele vai inibir a replicação de novas cópias de DNA. E os fármacos que temos de exemplos que fazem e que têm seu mecanismo de ação baseado na inibição de síntese de ácidos nucleicos, temos as quinolonas e a rifampicina. E quarta inibição, temos antibióticos que promovem a destruição da parede celular, mas também tem antibióticos que destroem a membrana plasmática. Como exemplo, tem a polimixina B. E, por último, o quinto mecanismo é a inibição da síntese de metabólicos essenciais, sulfonaminas e trimetopina. Eles inibem a síntese de ácido fólico, porque ela é essencial para sintetizar alguns aminoácidos, sintetizar as purinas e também sintetizar a timina. Pois sem esses compostos não há síntese de algumas proteínas e também não há síntese de ácidos nucleicos. Então, por inibir a síntese de metabólicos essenciais, esses antibióticos, as sulfonaminas e a trimetopina, vão também ser chamados. A partir de agora, a gente vai ver o mecanismo de ação, a farmacodinâmica, a farmacocinética dos antimicrobianos que atuam na inibição da síntese da parede celular, na inibição da síntese de proteínas, na inibição da síntese de folato e na alteração da topoisomerase. Todos, meu nome é Matheus Pedrosa e agora eu vou começar a apresentação do meu trabalho. O meu primeiro assunto é a inibição da síntese da parede celular. Vamos lá. A parede celular bacteriana é formada por uma macromolécula denominada peptidoglicanos. Os antimicrobianos agem nos ribossomos da bactérias, já que essa é a organela responsável pela síntese de proteína. Os antimicrobianos só conseguem atingir as bactérias, evitando atingir outras células importantes ou organismos importantes do nosso corpo, porque bactérias são uma célula procarionte e tem números de subunidades ribossômicas diferentes de células eucariontes, que são as outras células do corpo. Aqui no slide dividimos nos dois tipos desses antibacterianos, os glicopeptídeos, que são a vancomicina e a teicopenina, e os beta-lactâmicos, que são as penicilinas, cefalosporinas, manobactêmicos, cabenímicos.
Vamos focar nas penicilinas para explicar sobre como agem sobre essas bactérias e sobre invasores. Falando anteriormente, vamos focar na apresentação da penicilina. Antes de falar o que está no slide, eu vou falar um pouco sobre a história da penicilina. Ela foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming. Ele estudava outras culturas bacterianas, quando em suas pesquisas, descobriu o nascimento de uma outra família bactericida. Nessa família, ele pesquisando mais profundo, descobriu a penicilina. A penicilina é o primeiro antibiótico conhecido. Não existe relatos de antibióticos antes da descoberta da penicilina. Ela foi tão importante na medicina da época que foi utilizada muito na Segunda Guerra Mundial. Agora vamos focar para o que está no slide. A penicilina pertence à classe de antibióticos beta-lactâmicos. Ela possui ação bactericida e assim como todos os outros antibióticos beta-lactâmicos, ela interfere na síntese dos peptidicanos. Depois que se fixar as proteínas de ligação, a penicilina nas bactérias inibem a transpedases, que é assim que funciona o mecanismo de ação dela para levar ao efeito. A ação bactericida final é a inativação de um inibidor de enzimas autolíticas na parede celular, provocando a lise da bactéria, que é a morte da bactéria. A lise é a eliminação ou morte da bactéria. Ela morre assim, soluciona qualquer efeito que a bactéria possa fazer ao corpo. Apresentar a estrutura química da penicilina. A penicilina é formada por um anel triacolílico, que é esse que tem um A no meio. Ele é ligado a um anel de beta-lactâmico, que é o que tem o B. E eles são ligados a uma cadeia lateral, que é a que está circulada em R. Essa cadeia lateral é a que define a diferença entre as penicilinas. Tipos de penicilina. Aqui podemos ver as penicilinas naturais, que são as penicilinas V e penicilinas G. Essas são as penicilinas que foram encontradas desde o começo por Alexander Fleming. Até hoje elas são produzidas e feitas dessa maneira. A penicilina G tem vários tipos. Tem a penicilina G cristalina, a penicilina G procaína e a penicilina G besatina. As penicilinas semissintéticas, elas são feitas derivadas, a melhor palavra, das penicilinas naturais. As penicilinas naturais, elas sofrem um processo de fermentação e a partir do momento que estão puras, é tocado a cadeia lateral, o que faz uma modificação nelas. Essas penicilinas, elas são mais efetivas por ter algumas vantagens. Um exemplo é a estabilidade do pH ácido. Aqui podemos ver dois exemplos das duas classes dela. As resistentes à ação de beta-lactamases, que é a oxalina e a metaxalina, os principais representantes, e de amplo espectro, que é a ampicilina e a amoxicilina. Ainda existem associações capazes de criar novos fármacos, que vão causar melhor no tratamento de doenças. É a associação beta-lâmico e inibidor de beta-lactamases. Existe a amoxicilina e o cavulin, a amoxicilina e o sulbactam, o nacin,
e a piperacillina e o tazobactam, a tazocin. Vamos falar sobre a classificação das penicilinas. Aqui podemos ver no slide as classificações da penicilina, as divisões feitas na penicilina. A penicilina é sensível a beta-lactamases. Beta-lactamases é uma enzima que degrada alguns antibióticos, entre elas a penicilina. As penicilinas sensíveis são degradadas de maneira mais fácil, porque não são adaptáveis ou não têm resistência. Ao contrário das penicilinas resistentes à beta-lactamase. Essas penicilinas elas se modificam morfologicamente para resistir às beta-lactamases, E há a penicilina de aspecto ampliado. Essas penicilinas elas foram criadas especificamente para combater bactérias gram-negativas e são usadas exclusivamente no tratamento de infecções. Vamos apresentar algumas tabelas exibindo as principais representantes de cada classe das penicilinas. Aqui a primeira tabela mostra penicilinas resistentes a beta-lactamases. Aqui podemos ver na primeira fileira a oxalina. Ela tem uma via de administração intravenosa, intramuscular ou oral. O metabolismo dela é hepático. Ela fica de 0,3 a 0,8 horas no organismo. É a meia-vida dela. A excreção se dá por via renal ou biliar. Aqui também tem a meticilina, que é somente por via venosa. Ela tem um metabolismo hepático de 20 a 40%. Ela tem uma meia-vida de 25 a 60 minutos e ela excreção por via renal. E a dicoxicilina, ela tem via oral ou intramuscular, a via de administração. O metabolismo hepático tem uma meia-vida de 18 a 22 horas e via renal e fecal para sua excreção. Aqui podemos ver uma tabela explicando sobre as penicilinas de aspecto ampliado. Aqui é a ampicilina mais o subaloctam. Ela tem uma via oral, uma via intramuscular e via intravenosa. O metabolismo hepático, uma meia-vida de 1 hora. A sua excreção é 65 a 85% por via renal. Aqui também podemos ver a amoxicilina, alcovalinato, ou via oral, via intramuscular e via intravenosa para sua administração. Um metabolismo hepático, uma meia-vida de 1 hora também, como a ambixilina, e uma excreção por via renal. Beta-penicilinas sensíveis à beta-lactamase. A bisipeticilina, ou penicilina G bezetacilina, ou bezetacil, é o famoso bezetacil. A sua via de administração é intramuscular, o metabolismo dela é hepático, ela tem uma meia-vida de 30 minutos e a excreção é renal. Aqui, agora a penicilina G cristalina, ela tem uma via intramuscular ou intravenosa, o metabolismo também hepático, uma meia-vida de 30 a 40 minutos e uma excreção também renal. A penicilina G procaína é uma via, sua via de administração é intravenosa, metabolismo é hepático, ela tem uma meia-vida de 30 a 40 minutos também e tem uma via renal, biliar e fecal em sua excreção. E a penicilina V tem uma via oral, é uma metabolismo hepático, uma meia-vida de 30 a 40 minutos e a via renal com sua excreção. Vou apresentar alguns aspectos farmacocinéticos da penicilina. A penicilina tem uma absorção variada. Os fármacos dela, muitos variam entre suas absorções. Muitos têm facilidade por algumas vias, outros não. Essa variação acontece de acordo com a estabilidade em ácido e a ligação às proteínas.
Por esse motivo acontecem essas variações nas diferentes fármacos derivados da penicilina. A administração parenteral pode ser intramuscular ou intravenosa. Pode ser administrada também pela via oral. Só uma questão: a penicilina não tem uma absorção muito boa no sistema nervoso central, no sistema nervoso central, no olho e na próstata. Ela não tem, nessas partes do corpo, ela não tem uma absorção tão importante, não tem tão forte como outras. A administração intratecal não é aconselhável, uma vez que causa convulsões. Vamos apresentar os efeitos indesejáveis ou adversos que a penicilina pode causar. Eles não são muitos. A penicilina não é tão tóxica ao nosso corpo e por isso é muito utilizada. E por isso tem tantas variações para serem utilizadas. Mas quando acontecem, pode acontecer as reações de hipersensibilidade, são as mais comuns. São reações alérgicas à penicilina. Muitas pessoas desenvolvem ou têm alergia à penicilina, o que não permite ser usadas. Erupções cutâneas, choque anafilático e quando administrado oralmente pode alterar a flora intestinal e assim causando problemas no estômago. Eu vou falar sobre a cefalosporina, que está no grupo também dos beta-lactâmicos. A cefalosporina, ela por ter em sua estrutura química um anel beta-lactâmico, acoplado a um anel diazodilínico, ela originalmente ela é derivada aí, do gênero Cephalosporium, né? E as cefalosporinas naturais, elas têm menor atividade bacteriana, assim como a penicilina, né? A cefalosporina, ela tem um mecanismo de ação similar aí à penicilina, né? Aí ela possui aí ação bactericida. Essa inibição se faz por meio de ligações de proteínas ligantes de penicilina. Dessa forma, né, a bactéria ela sofre a lise osmótica. A cefalosporina ela se dá aí por 4 gerações, né, com a evolução, né, desse fármaco, né. Primeira geração tem aí a cefalotina, a cefalaxina. A segunda geração tem a cefaloxitina, a cefuroxima. A terceira geração tem a cefotaxima, a ceftriaxona e a ceftazidima. A quarta geração tem a cefpirona e a cefepima. Os fármacos de primeira geração tem aí a cefazolina, né, que é administrada aí pode ser administrada pela via intravenosa, né, ou pela via intramuscular. A cefalotina ela pode ser administrada pela via intravenosa e a cefalaxina, né, ela pode ser administrada pela via oral. Dentre as indicações desses fármacos aí de primeira geração, estão indicadas aí as infecções de trato urinário, bem como também as infecções de pele, infecções de... Dando continuidade à apresentação sobre cefalosporinas, eu vou apresentar para vocês os quadros de segunda geração, terceira e quarta geração. Os principais fármacos da segunda geração é a cefuroxima. A posologia é por via oral e via intravenosa. A cefoxitina é por via intramuscular e via intravenosa. O cefaclor é por via oral. As principais indicações está o IU, infecções de pele, infecções de vias aéreas. Essas indicações também servem para os demais fármacos da segunda geração. Cefalosporinas de terceira geração. Os principais fármacos são
cefotaxima, ceftriaxona e ceftazidima. Eles são administrados por via intramuscular e via intravenosa, e as principais indicações são para pneumonia, meningite e IU. Cefalosporinas de quarta geração. Os principais fármacos são cefepima e cefpiroma. As suas vias de administração são por via intramuscular e via intravenosa, e as principais indicações são para pneumonia e IU. E a sigla IU significa infecção urinária. Olá, me chamo Aline Santos Cordovil. Vou falar agora sobre aspectos farmacocinéticos da cefalosporina. Bom, os fármacos que compõem este grupo de antibióticos, eles são administrados de modo parenteral por via intravenosa, intramuscular e via oral. Eu vou dar uma ênfase um pouco mais a fundo sobre o fármaco ceftriaxona, da terceira geração, considerada uma das mais importantes. A ceftriaxona, ela possui uma concentração plasmática máxima depois de uma única dose de 1 grama de modo intramuscular, o que corresponde a 81 mg por litro, e alcança sua eficácia entre 2 a 3 horas após a sua administração. A ceftriaxona, ela apresenta uma meia-vida extraordinariamente longa, de aproximadamente 8 horas, e as áreas sobre curva de concentração plasmática e o tempo após sua administração intramuscular e intravenosa são idênticas. O que isso quer dizer? Isso significa que a ceftriaxona, após sua administração intramuscular, é de 100%. Sua distribuição é de 7 a 12 litros e apresenta uma excelência de penetração tissular. E nos líquidos orgânicos, isso ocorre após a dose de 1 a 2 gramas e alcança concentrações bem acima das inibitórias em patógenos causadores das infecções, e são mais detectáveis por aproximadamente 24 horas e alcançam até 60 tecidos e líquidos orgânicos, incluindo os pulmões, o coração, vias biliares, as amígdalas, a mucosa nasal, os ossos, os fluidos, cérebro espinhal, pleural, prostático e sinovial. A ceftriaxona, ela liga-se de modo reversível à albumina, diminuindo a ligação com o aumento da concentração, e dessa forma ocorre um aumento de 100 microgramas por mililitro e alcança uma ligação proteica de aproximadamente 95%, comparada com uma concentração de 300 microgramas por mililitro, que alcança somente 85% de sua ligação proteica. Isso porque, devido ao conteúdo mais baixo em albumina, a proporção de ceftriaxona livre no líquido intersticial é proporcionalmente maior e mais alta do que no plasma. A ceftriaxona, ela não é metabolizada de forma sistêmica, e sim convertida por metabólitos microbiologicamente inativos pelos microbiotas intestinais. E sua eliminação é de forma inalterada por via biliar e urina. E dando continuidade a este slide, nós veremos que é possível, por via oral, utilizar medicamentos, os fármacos cefalexina, a cefadroxila, a cefadrina, em que a absorção intestinal destes fármacos é variável e distribui-se amplamente pelo corpo, como a cefadoxima, a cetroxima e a cefidroxoma, capazes de cruzar a barreira hematocefálica. E a eliminação destes fármacos ocorre 60% pela urina, mas pode ocorrer também pela bile.
E sobre os efeitos indesejáveis, nós teremos os gastrointestinais, tais como diarreia, náusea, vômito, estomatite e a glossite. Os hematológicos, nós teremos a eosofilia, a leucopenia, a granulocitopenia, a anemia hemolítica e a trombocitopenia. E a cutânea, nós teremos as exantema, a dermatite alérgica, os pruridos, urticária, edema, eritema multiforme. E os raros nós teremos a cefaleia, tontura, elevação das enzimas hepáticas, micose no gasto genital, tremores, reações anafiláticas, dentre outras. E nessas figuras abaixo nós veremos reações comuns, que seriam as diarreias, as reações alérgicas, a neurotoxicidade, as urticárias, dentre outros efeitos adversos. Olá, eu me chamo Marilene e agora eu vou falar a respeito de mais um dos mecanismos no qual os fármacos antimicrobianos também podem atuar, que nesse caso é através da inibição da síntese de proteínas. Então, um dos alvos no qual os antimicrobianos podem atuar são os ribossomos das bactérias, e isso é muito seguro para os seres humanos. Por quê? Os ribossomos bacterianos, os procariotos, eles são bem diferentes dos ribossomos eucariotos. Os procariotos são 70S e os eucariotos 80S. Então, quando você utiliza um ribossomo como alvo, ou então você distorce esse ribossomo, ou causa algum problema na síntese de proteínas, você está inibindo a produção de proteína de forma ampla por aquela bactéria. E sem proteína, a bactéria em algum momento também irá morrer. A gente pode dividir os inibidores da síntese de proteínas naqueles antibióticos que atuam na subunidade 30S e naqueles que atuam na subunidade 50S. Eu vou começar com aqueles que atuam na subunidade 30S, porque normalmente são fármacos com um espectro maior, que atuam em um grande número de bactérias. Um dos antibióticos mais antigos é a tetraciclina. Ela tem esse nome porque ela tem uma estrutura química baseada em 4 anéis cíclicos. Então, nesse grupo a gente tem a tetraciclina mesmo, a doxiciclina e a minoxicilina. Então, eles também são fármacos de amplo espectro e atuam, inclusive, em micro-organismos que nem são bactérias. Atuam sobre fungos também, sobre protozoários, e é uma boa alternativa para o tratamento da sífilis. Embora não seja um antibiótico de escolha, é uma boa alternativa. Contudo, a tetraciclina, ela apresenta alguns efeitos adversos. Na verdade, ela não chega a ser uma molécula tóxica, mas ela dá alguns efeitos adversos complicados, como, por exemplo, gerar enjoos muito intensos no paciente. Então, o paciente ele não consegue tomar a tetraciclina. Ele toma e vomita. Então, ela não é bem tolerada. Mas, no geral, é um medicamento seguro, é um medicamento antigo, de efeitos bem conhecidos. E como ele tem um espectro de ação muito grande, como ele trata um número muito grande de infecções, ele acaba sendo utilizado por pacientes que apresentam múltiplas infecções. Por exemplo, pacientes soropositivos com HIV que apresentam uma série de infecções oportunistas. Então, aí você pode utilizar a tetraciclina, que resolve uma série dessas infecções. Normalmente, devido a alguns problemas, principalmente aos enjoos muito intensos que esse medicamento causa, ele tem sido limitado ao tratamento, principalmente de infecções causadas por bactérias atípicas. Ele também tem sido muito utilizado no tratamento de infecções causadas por carrapatos. Um outro antibiótico que também vai atuar na região 30S do ribossomo bacteriano são os aminoglicosídeos.
Então, nesse grupo a gente tem a gentamicina, a amicacina e a probamicina, sendo que a gentamicina é a mais comum. A gentamicina, ela vai deformar o ribossomo. E aí, quando ela deforma, ela não permite mais que aquele ribossomo realize a síntese de proteína. Então, é um medicamento também de amplo espectro, assim como a maioria dos antimicrobianos que atuam na subunidade 30S, mas com alguns efeitos adversos importantes, principalmente pelo fato de ser nefrotóxica. Então, é um medicamento que não pode ser administrado constantemente, porque pode vir a levar uma lesão renal relevante no paciente. Aí, com relação aos inibidores da subunidade 50S, a gente tem uma classe de famílias, principalmente os macrolídeos, as lincosamidas e as streptograminas, que são os mais conhecidos. Então, eles são utilizados para o tratamento de muitas infecções, principalmente por gram-positivos, e eles atuam de maneira muito semelhante. Os macrolídeos, o mais conhecido é a eritromicina, mas a gente também tem a azitromicina, que foi bastante falada agora nessa época de Covid. A azitromicina, ela é fundamental no tratamento por estreptococcus, quando não dá para tratar com beta-lactâmicos, porque existe alguma resistência. Mas também são moléculas que funcionam também só para gram-positivos, especialmente estreptococcus, não atuam sobre gram-negativos ou outras bactérias. Agora, ela também pode ter um efeito sinérgico com a penicilina, ou seja, elas podem atuar de maneira conjunta. Então, às vezes, você utiliza a penicilina mais a eritromicina ou a azitromicina para que uma possa potencializar o efeito da outra. Com relação às lincosaminas, a principal é a clindamicina. É uma molécula que funciona muito bem para gram-positivos, especialmente Staphylococcus e Streptococcus. Uma outra característica dessa molécula é que ela atua sobre anaeróbios. É muito difícil a gente encontrar um antibiótico que atua sobre anaeróbios, e a clindamicina faz isso muito bem. Ela tem uma boa disponibilidade no tecido ósseo, então ela consegue entrar no osso, o que é uma coisa que nem todo antimicrobiano consegue. A clindamicina, ela também é muito boa para uso tópico, então acnes ou algumas infecções de pele, você pode utilizar a pomada de clindamicina. Com relação às streptograminas, elas atuam, na verdade, as streptograminas, elas são dois antibióticos que atuam juntos, a quinupristina e a dalfopristina. Então, elas juntas formam a classe das streptograminas. Também funcionam para gram-positivos, especialmente Streptococcus e Staphylococcus. E também ela é utilizada quando não existe outra alternativa para Staphylococcus. E aí você utiliza também de forma intravenosa. A streptogramina, ela tem a necessidade de ser aplicada em veias centrais. Se você aplica ela em veias periféricas, você pode causar uma necrose. O clorafenicol é um antibiótico que atua sobre a subunidade 50S, mas ele tem um problema, é que ele é um antimicrobiano bastante tóxico e ele tem um amplo espectro de ação sobre gram-positivos e negativos. É um antibiótico muito antigo, já conhecido, mas ele conhecidamente é um antimicrobiano complicado. Existem relatos de que ele possa ser cancerígeno, ele pode levar à supressão irreversível da medula óssea e o paciente ele passa a necessitar de transplante. Crianças abaixo de 2 anos, elas não podem usar clorafenicol, porque elas não conseguem metabolizar essa molécula e ela acaba se depositando no tecido ósseo e levando a um quadro conhecido como síndrome do bebê cinzento, que tem uma alta taxa de mortalidade.
Então é uma molécula muito complicada, que nem vem sendo mais utilizada por muitos países. Porém, às vezes, quando todos os antibióticos falham e você tem algumas infecções muito particulares, como é o caso de meningites, ou algumas infecções por salmonela que não funcionam com mais nenhum outro, aí vale a pena você utilizar o clorafenicol. Então, um outro mecanismo no qual os fármacos antimicrobianos também podem atuar é através da inibição da via do ácido fólico. Então, o ser humano, ele precisa ingerir ácido fólico, ele precisa comer ácido fólico para que ele tenha acesso a essa molécula. Já as bactérias não. A bactéria, ela produz o seu próprio ácido fólico. Através do PABA, que é o ácido paraminobenzoico, ela sintetiza o ácido fólico e utiliza esse ácido fólico para sintetizar DNA, RNA e proteínas. E é nessa via que os inibidores da via do ácido fólico vão atuar. A gente tem as sulfas, existem vários tipos de sulfa, que elas vão ser análogas do ácido paraminobenzoico. E aí, quando isso acontece, você reduz o número de PABA, que é transformado em ácido dihidropteróico. E uma coisa interessante é que a sulfa, ela nunca pode ser administrada sozinha. Ela consegue superar isso daqui e continua produzindo ácido fólico. Então, você precisa sempre administrar a sulfa junto com o trimetoprim. O trimetoprim, ele inibe a enzima de dihidrofato redutase, que converte o ácido fólico em ácido folínico. Então, quando você junta uma sulfa com um representante do trimetoprim, você gera a sulfatrimetoprim, que são antibióticos eficazes muito antigos. É um antibiótico de amplo espectro para gram-positivo, gram-negativo, para protozoários que nem são bactérias, e é um antibiótico de escolha para infecções do trato urinário. Muitas vezes eles são utilizados em infecções causadas por superbactérias que têm resistência a outros tipos de antibióticos. E também um dos efeitos adversos é que a sulfa ela ainda causa algumas alergias, mas é um medicamento que já está há bastante tempo no mercado e que é bastante utilizado. Olá, bom dia, meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre a alteração da topoimerase. Quando nós falamos da alteração de topoimerase, um grupo que se destaca bastante é o grupo das quinolonas. As quinolonas, elas incluem agentes de largo espectro, como a ciprofloxacina, levofloxacina, ofloxacina, norfloxacina e maxifloxacina, bem como ácido nalidíxico, um fármaco de pequeno espectro utilizado nas infecções de trato urinário. As quinolonas são um derivado do ácido nalidíxico, como já foi mencionado aqui, e começou na década de 60. Depois, na década de 70, evoluiu para o ácido pepimídico, que eram dois medicamentos muito utilizados para tratar a infecção urinária. Eles não eram considerados ainda antibiótico na época. Na década de 80, em função de alterações nesses compostos, surgiram a fluoroquinolonas, ou quinolonas, como a gente já está acostumado a chamar. Esses agentes, eles inibem a topoimerase 2, ou seja, uma DNA girase bacteriana. E a enzima que produz a hipercoidização negativa do DNA e que permite, desse modo, a transcrição ou replicação, ou seja, as topoimerases, elas nada mais são do que enzimas que permitem essas alterações, basicamente no grau de desenrolamento do DNA. Com isso, vai promovendo uma quebra transitória das ligações fosfodiéster, gerando uma pequena forma intermediária na qual a proteína continua ligada ao DNA, só que covalentemente, permitindo que as fitas do DNA passem umas sobre as outras, alterando o superenrolamento da molécula.
Ainda falando sobre o grupo das quinolonas, vamos agora falar um pouco sobre o espectro antibacteriano e uso clínico. Tem um largo espectro antibiótico efetivo tanto contra micro-organismos gram-positivos, tanto contra os gram-negativos, incluindo Enterobacteriaceae, ou seja, os bacilos gram-negativos entéricos. Quando a gente fala do espectro antibacteriano do grupo das quinolonas, a gente logo percebe e também sabe que se trata de 4 gerações. A primeira geração ela já não tem mais uso, é basicamente só mesmo de interesse histórico com o ácido nalidíxico. E o ácido pipemídico tem uma pequena ação sobre as enterobactérias, por isso que se utilizava muito nas infecções urinárias. Já na segunda geração, com a representação do ciprofloxacino, também foi utilizado muito com relações a infecções urinárias e tem uma pequena atividade contra os estafilococos sensíveis e a oxicilina. Em relação à terceira geração, ela tem uma ação gram-positiva e gram-negativa, com os estréptos e pneumococos, por isso o grupo é bastante utilizado em infecções respiratórias. E por último, e não menos importante, a quarta geração tem uma ação maior contra os anaeróbios, especialmente as bactérias frágeis. Agora, de uso clínico, a gente tem basicamente, e especialmente também, infecções urinárias, como já foi citado aqui. Em prostatites, em uretrite, infecções gastrointestinais, em osteomielite, em infecções de pele e infecções respiratórias. E clinicamente, as fluoroquinolonas, elas são mais aconselhadas nos casos de infecções por bacilos e cocos gram-negativos anaeróbicos. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos farmacocinéticos, ainda sobre o grupo das quinolonas. Elas têm como via de administração a via oral. Ela tem uma absorção oral muito importante, muito boa, uma concentração máxima no sangue de 1 a 2 horas. Uma observação é que, para evitar a administração junto com as refeições, falando isso de uma maneira geral, elas se acumulam em vários tecidos, principalmente nos rins, nas próstatas e pulmões, e a maioria não atravessa a barreira hemoencefálica, mas a ofloxacina sim. Uma outra importância que ela tem, as quinolonas no caso, é porque é um grupo muito significativo e a penetração tecidual. Ela penetra muito bem em todos os tecidos, nos pulmões especialmente, porque até por isso tem sido um fármaco que era usado, que ainda é usado no caso, para tratar as infecções respiratórias e também nos ossos e tendões. E tem também eliminação parcialmente pelo metabolismo hepático e parcialmente através de excreção renal. Como já foi citado aqui, a eliminação renal e hepática. E os efeitos adversos, eles são pouco frequentes e normalmente ligeiros e reversíveis. Distúrbios gastrointestinais, erupções cutâneas, artropatia em pacientes jovens, dor de cabeça e tonturas, e com menos frequência, convulsões associadas à patologia do sistema nervoso central ou uso prolongado de teofilina ou fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES. Com os efeitos adversos, os gastrointestinais, a gente tem como sintoma náuseas, vômitos, diarreia, dispepsia, que é basicamente uma queimação, desconforto ou inchaço, ou flatulências também. Também no sistema nervoso central, tem como sintomas cefaleia, agitação, insônia, confusão, convulsões. Esse último sintoma, ele basicamente acontece nos idosos. E a hepatocristose
toxicidade, que é a elevação das transminases, e também a fototoxicidade, que é mais comum com as mais antigas. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, e logo abaixo nós temos nossas referências.